É fato, meus irmãos, que nós precisamos dialogar com o sistema político de uma maneira muito inteligente. É verdade que a alienação ela é pior do que uma má participação. Já diz um ditado popular que não está na Bíblia, mas tem um fundo moral muito inteligente para nós, que o silêncio dos bons é pior do que o grito dos maus. Nós precisamos entender que a alienação da igreja sobre qualquer assunto não é benéfica, mas a sua participação desprovida de entendimento bíblico pode ser também muito perigoso. O que nós precisamos entender é que entre as polaridades do atuar sem entendimento e do não atuar, existe uma palavra chamada equilíbrio. E é para isso que Deus nos chama, para sermos equilibrados na nossa forma de pensar. Mais do que isso, mais do que mostrar equilíbrio, nós também somos chamados a mostrar as Sagradas Escrituras. Muitas pessoas, num momento de dúvida, olham para a Constituição do seu país e por lá se norteiam como deve agir. Todo cristão, na hora da dúvida, deve também olhar para a Constituição. Mas a nossa Constituição, ela não é feita por homens, nem é um conjunto de medidas provisórias ou de PECs. A nossa Constituição é as Sagradas Escrituras, que traz em si a veracidade de nunca ter falhado e de nunca ter mudado. É por isso que o apóstolo Paulo, ele orienta a Timóteo dizendo que as Sagradas Escrituras, ela é útil para todo o ensino, para a correção e para que o povo que anda errado encontre o caminho da verdade. A nossa Constituição é para sempre as Sagradas Escrituras. E é sobre isso que nós precisamos pensar. O que as Sagradas Escrituras falam a respeito de política? Talvez você não saiba que a Bíblia fala sobre política, mas muito mais do que isso, a Bíblia reflete sobre muitos assuntos. Ela fala sobre política, ela fala sobre tramas de assassinatos, ela fala sobre romance, ela fala sobre histórias que ilustram o pensamento das crianças, como Jonas no ventre de um peixe, ou um homem que for alimentado por um corvo, mas ela também traz conselhos bíblicos contemporâneos, odiernos, para que se cumpram nos nossos dias. A Bíblia não é um livro anacrônico, feito para os profetas ou para os grandes clãs da Bíblia que se passaram. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que será escrito amanhã. Essa frase foi dita por um dos maiores evangelistas da sociedade, um homem chamado Billy Graham. Ele mesmo disse, quando um aluno lhe perguntou: a Bíblia não é um livro ultrapassado? Ele disse: a Bíblia é um livro de profecias, e essas profecias são mais atuais do que o jornal que será lançado amanhã pela manhã. Eu sempre falo, meus irmãos, que há 3 peneiras que toda decisão do homem deve passar. A primeira peneira é o conhecimento das Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que não ficará confundido quem em Deus confia. Confie no que a Bíblia diz para você e passe suas decisões pela peneira das Sagradas Escrituras. Segundo, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sempre sabedoria. A segunda peneira diz que nós devemos amparar as nossas decisões na multidão de conselheiros sábios. Procure homens sábios. Procure homens e mulheres conhecedores das Sagradas Escrituras, que são marcos e esteios de conhecimento num tempo de sociedade líquida. Ampare sua decisão sobre a decisão desses homens. E terceiro, os seus líderes espirituais. Deus sempre usará, ou na maioria das vezes estará usando, a voz do seu pastor para trazer entendimento. Se você sabe que o seu pastor ou os líderes espirituais que estão sobre sua vida são homens de Deus, ouça, coloque as suas decisões aos pés do Senhor, e então que isso possa lhe ajudar e lhe orientar na tomada de decisão da sua vida. Mas o seu voto é a sua participação clara
sobre isso. Ao Senhor seja dada toda a honra, ao Senhor seja dada toda a glória, e ao Senhor seja dado todo o louvor pelos séculos dos séculos, de geração em geração, até o dia glorioso da sua volta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta palavra está sobre os céus do Brasil, e neste dia ela guerreia por si mesma, trazendo entendimento e verdade sobre a nossa nação. A igreja foi chamada para ser um profeta, e ninguém pode fugir de um profeta. Ninguém pode fugir de um profeta. As pessoas podem fugir de uma autoridade, mas não fugirão de um profeta. Davi fugiu de Saul, mas não pôde resistir à voz de Natã. Deus nos chamou como uma voz profética. O mundo pode fugir das autoridades, mas não conseguirá fugir da voz profética da igreja. É hora de profetizarmos em meio ao caos. Deus nos deu uma palavra. Em tempo de crise, nós estamos em Cristo. Um forte abraço para você, meu irmão. Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você seja enriquecido e abençoado por essa palavra que nos norteia. Em nome de Jesus. Amém.